profecia. Nos caminhos da profecia. Nos caminhos da profecia. Aleluia, aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus chamou os 12 e começou a enviá-los 2 a 2, dando-lhes poder sobre os espíritos impuros. Recomendou-lhes que não levassem nada para o caminho, a não ser um cajado, nem pão, nem sacola, nem dinheiro na cintura. Mandou que andassem de sandálias e que não levassem 2 túnicas. E Jesus disse ainda: quando entrardes numa casa, ficai ali até vossa partida. Se em algum lugar não vos receberem, nem quiserem vos escutar, quando sairdes, sacudi a poeira dos pés como testemunho contra eles. Então os 12 partiram e pregaram que todos se convertessem. Expulsavam muitos demônios e curavam numerosos doentes, ungindo-os com óleo. Palavra da salvação. Ó Senhor. A segunda leitura é de Efésios capítulo 1 e tem um texto que provavelmente era uma espécie de salmo do Novo Testamento, que os cristãos cantavam. Semelhante a Efésios capítulo 1, está o capítulo 2 da carta aos Filipenses, dos versículos de 6 a 11. A comunidade cristã primitiva tinha alguns hinos, salmos, cânticos espirituais e eles ficaram de alguma maneira plasmados no Novo Testamento. E esse texto aparece pelo menos 2 vezes a palavra predestinação. Então, quando se faz a pergunta, existe predestinação? A resposta é sim, existe predestinação. A Escritura o atesta. Então existe predestinação. Mas o que é a predestinação na Escritura e na maneira como a igreja entendeu a tradição nos séculos? Então o texto de 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 6, esclarece em que consiste essa predestinação. Porque esse texto diz assim: Deus quer que todos os homens se salvem e cheguem ao conhecimento da verdade. Deus quer que todos, portanto não exclui ninguém. Deus quer que todos se salvem. Então a conclusão lógica é que todos estão predestinados para o céu. Esse entendimento é o entendimento da grande tradição cristã. Até que no século XVI, um protestante, ou um dos pais da reforma protestante, chamado João Calvino, ele afirmou que existe uma dupla predestinação. Ou seja, segundo Calvino, alguns homens estariam destinados para o céu, e por mais que eles fizessem pecados, eles iriam para o céu, porque Deus os predestinou irremediavelmente.
E outros seres humanos estariam destinados ao inferno, e por mais que eles fizessem boas obras, irremediavelmente eles iriam para o inferno, porque Deus determinou que eles vão para o inferno. Eu acho que não precisa nem 2 centímetros de cérebro para entender o absurdo dessa tese calvinista. Por 2 motivos. Porque se Deus tivesse predestinado alguns homens para o céu e outros para o inferno, esse Deus seria mau. 2. Se Deus fosse criar alguém para ir para o inferno, esse alguém poderia revoltar-se contra Deus com razão e dizer: por que você me criou? Não é verdade? 2 centímetros de cérebro descobre que essa tese é herética e só poderia ser pronunciada pela boca de um herege, como João Calvino. Mas sim que existe a predestinação, essa é para o céu. Outra coisa bem diferente é quando algumas pessoas não atendem o chamado de Deus e acabam se perdendo eternamente. A condenação eterna existe, evidentemente, mas não porque Deus predestinou desde toda a eternidade alguém para ir para o inferno. Onde é que estaria o mistério da liberdade humana? Então, Deus quer, repito a palavra da Escritura, 1 Timóteo capítulo 2, Deus quer que todos os homens se salvem e cheguem ao conhecimento da verdade. No fundo, o mistério da predestinação é Cristo. O Pai pensou em Jesus Cristo. E aí, para existir Jesus Cristo, tinha que existir natureza humana. Ora, para existir natureza humana, tinha que existir vida. Ora, para existir vida, tinha que ter algum planeta que fosse possível a vida. Isto é a Terra. Ora, para que existisse Terra, nós tínhamos que ter um sistema planetário com um Sol no centro. Ora, para que existisse um sistema de tal tipo, nós precisaríamos de uma galáxia. Para que existisse uma galáxia, era necessário umas nuvens de poeira. Para que existisse essas nuvens de poeira, era necessário uma temperatura elevadíssima. Para que essa temperatura existisse, então tinha que existir um átomo primordial, que em algum momento teria explodido, seria o Big Bang. Mas para que existisse o átomo primordial, tinha que ter Deus que fez o átomo primordial, que explodiria, que daria nuvens, que daria gases, que daria temperatura. Cristo. Tudo para que você fosse salvo. Agora imagina só, Deus criou você para participar da sua felicidade eterna. Então imagina todo o trabalho de Deus. Poderíamos fazer o mesmo retorno ao princípio pensando em cada um de vocês. Deus quer que cada um vá para o céu. E para isso Ele colocou em movimento tudo isso que eu acabei de dizer. Esse é o movimento para trás, né? Porque nós somos salvos em Cristo. E a nossa humanidade está em Cristo. E a nossa salvação está em Jesus Cristo. Agora vamos fazer o movimento para frente. Para que você fosse salvo, está Cristo. Para que você fosse salvo, Cristo constituiu os apóstolos. Marcos capítulo 6, evangelho de hoje, e os enviou a pregar. Para que você fosse salvo, os apóstolos tiveram sucessores. Para que você fosse salvo, o Império Romano foi evangelizado. Para que você fosse salvo, Deus quis que São Bento e os seus filhos existissem para que evangelizassem a Europa. Para que você fosse salvo, os portugueses vieram ao Brasil trazer a novidade do Evangelho. Para que você fosse salvo, a igreja chegou na Ceilândia e no Setoró. Olha só, tanto para trás quanto para frente, o plano de Deus é a tua salvação. Isso é maravilhoso. Isso é para dar graças a Deus. Bendito seja Deus, como diz a segunda leitura, Efésios capítulo 1. Quanto amor da parte de Deus, quanta bondade, quanta benevolência da parte de Deus. Então, se você não for para o céu,
é problema teu. Porque Deus fez de tudo. Te deu todas as graças, te dá os sacramentos, te dá uma vida de oração, todos os meios nas tuas mãos. Se a gente voltar para trás, a gente vê o amor de Deus. Se de Cristo para frente, sempre o amor de Deus. Sempre um Deus procurando o ser humano para salvá-lo. Eu considero que o santo de hoje, São Bento, é um momento providencial. Não à toa São Bento é chamado patrono da Europa. Porque a Europa deve muito a São Bento, a Igreja Católica deve muito a São Bento, o Brasil deve muito a São Bento. Esse menino nasceu no ano 480, evidentemente depois de Cristo, de uma família profundamente católica. Bom, na verdade naquele tempo só tinha católicos, né? É redundância falar. Então, uma família profundamente cristã, católica. Naquele tempo não tinha crente, não tinha nada, só tinha, ano 480, não tinha tido reforma protestante, não havia ortodoxos. Então ele recebeu uma educação profundamente cristã católica. Aos 15 anos, sua família, que era uma família nobre, envia Bento para estudar em Roma, numa escola lá. Só que aquela escola, Bento notou que era uma escola ruim, desde o ponto de vista da virtude. Tinha qualidade acadêmica, mas não tinha qualidade de costumes. E como um adolescente de 15 anos, acontece que às vezes os adolescentes se revoltam, e Bento se revolta, só que se revolta de maneira boa. Vejam só, com 15 anos, ele vai para uma terra inóspita chamada Subiaco, e começa a viver numa espécie de cova. E durante 3 anos, Bento não fala com ninguém. Nem bom dia, nem boa tarde, nem oi, como vai você. 3 anos de silêncio absoluto. Apenas rezando, fazendo penitência. E essa é a vida desse menino de 15 anos. Claro, se são 3 anos, então aos 18 anos, um bom padre, que vivia perto por ali, Deus revelou para esse padre que tinha um menino de 18 anos num determinado local, numa determinada cova, que era para ele levar comida para aquele garoto. Então o padre, seguindo a revelação de Deus, foi lá e de fato encontrou Bento, 3 anos, claro, todo barbudo, né? Uma situação lamentável desde o ponto de vista estético, né? 3 anos depois. E aí o padre tentou conversar com o menino de 18 anos, que se chamava Bento, e o menino não quis conversar com ele, nem com o padre. O padre insistiu, e aí Bento falou assim: tá bom, nós vamos conversar somente depois de um longo tempo de oração. O padre falou: tá bom, vamos rezar, né? Então rezam. Depois de um longo tempo de oração, Bento se digna começar um diálogo. Ele nem sabia que dia era da semana, nem mês, nem nada. O padre fala para ele: Bento, é o seguinte, hoje é domingo de Páscoa, eu trouxe um pão para você comer. Ele falou: não, estou de jejum. E o padre fala: não, hoje é Páscoa, na Páscoa não se faz jejum. Aí Bento falou: tá bom, então traz aqui, vamos comer, né? Então come um pedaço de pão lá. E então, a partir desse momento, as pessoas descobrem que tem um menino de 18 anos vivendo numa espécie de buraco. E o pessoal começa a visitar aquele local, pede oração para ele, as coisas acontecem, os demônios começam a ser expulsos, as pessoas começam a ser curadas, começam a montar, entre aspas, pequenas caravanas para ver aquele, entre aspas, bicho do mato, né? Mas ele pede e Deus atende, é uma coisa incrível. A fama dele cresce tanto, que vivia ali perto, em Vaco Verde, um grupo de monges, cristãos, monges evidentemente, e pediram para Bento ser o chefe deles. Só que eles eram monges maus. E quando Bento chega lá, em lugar deles gostarem de São Bento, eles começam a odiar São Bento. Porque São Bento exigia mudança de vida, mudança de costumes. E os monges, olha só que maldade,
tramaram para envenenar São Bento. Pegaram uma taça de vinho e colocaram veneno. Mas Bento, como ele era temido pelos capetas todos do inferno, Bento fez o sinal da cruz e a taça quebrou na hora. Vocês conhecem a medalhinha de São Bento? Uma das orações que se encontra na medalhinha de São Bento diz assim: beba tu mesmo o teu veneno. Vem desse acontecimento aí. O cara só faz o sinal da cruz, a taça quebra, né? Bom, ele sai daquele convento porque não presta para nada. E então, 2 senadores romanos pedem para que Bento, tão jovem, eduque os seus filhos. A nobreza começa, digamos assim, a se prostrar diante desse menino. E Bento educa os 2 meninos dos senadores romanos. E sabe quem são esses meninos? São Plácido e São Mauro. Quem chegava perto de São Bento com boa intenção só virava santo. Detalhe, sua irmã é Santa Escolástica, outra grande santa que eu não vou falar nada dela para não prolongar o tempo da homilia. Bom, então, São Bento, ele começa esse trabalho maravilhoso. As pessoas se aproximam cada vez mais. Quem se aproxima de São Bento vira santo, porque ele exigiu uma vida cristã autêntica e com o passar do tempo ele descobre que ele precisa ter um lugar para educar uma série de jovens que queriam viver como ele. Esse lugar foi Monte Cassino, que é o primeiro grande mosteiro da ordem beneditina, o mosteiro de Monte Cassino. Monte Cassino era um local terrível. Estava povoado por diabos, e não estou exagerando. Lá estava o templo de um deus Apolo. O pessoal fazia cada coisa horrorosa. São Bento chegou lá com os seus amigos e começou a cantar salmos. Porque a evangelização de São Bento é muito interessante. São Bento e seus filhos espirituais chegavam, cantavam salmos em latim. Sabe o canto gregoriano? Aquela melodia monótona e que a gente dorme quando começa a escutar. Aquele tipo de canto é o típico canto beneditino. Não tinha bateria, não tinha baixo, não tinha violão, não tinha guitarra, não tinha belas vozes, nada emotivo. Eles chegavam lá, rezavam salmos em latim, cantavam umas melodias super lenta, que dá vontade de dormir. E curiosamente as pessoas começavam a visitar aqueles lugares, começavam a rezar, a vida cristã aumentava, os diabos iam embora, as pessoas se convertiam, aconteciam exorcismos, curas, essas coisas que nós escutamos no evangelho de hoje. É por causa do evangelho de hoje que eu estou trazendo a vida de São Bento para vocês. Exatamente. E é impressionante que em meio a todo esse trabalho maravilhoso tinha um sacerdote mau, um padre mau, porque às vezes tem padre mau também, né? Que falava mal de São Bento, caluniava São Bento, perseguia São Bento. E São Bento não se defendeu. Sabe o que ele fez? Ele rezava a Deus e um dia uma casa caiu em cima do padre e o padre parou de falar mal do santo. Cuidado quando fala mal dos outros, tá? Porque senão uma casa pode cair em cima de você. Cuidado. O padre falou mal de São Bento e a casa caiu em cima dele. São Bento não se defendeu. Ele só pediu para Deus fazer justiça. E a casa caiu em cima do padre e o padre acabou e não pôde mais falar mal de São Bento. Olha só que interessante. Quem fala mal dos outros acaba tendo uma casa em cima da cabeça, né? A conclusão é um pouco precipitada, eu já sei. Mas não fala mal dos outros, não. Não é bom, né? Pelo menos essa história mostra que não é bom falar mal dos outros. E assim foi, né? São Bento morreu no ano 547, portanto apenas com 67 anos. 33 anos depois, mais ou menos 33 anos depois, um dos filhos espirituais de São Bento foi elevado ao papado. É o Papa São Gregório Magno. Tá vendo? Todo mundo que chega perto de São Bento é santo, né? São Gregório Magno. São Gregório Magno, por sua vez,
quando descobriu que no norte da Europa tinham os bárbaros lá, ele mandou Santo Agostinho de Cantuária, também beneditino, para evangelizar no norte da Europa. É a atual Inglaterra, Reino Unido, evangelizada também pelos filhos de São Bento. E assim foi. Conta-se que, num determinado momento, quando já tínhamos a chamada Santa Inquisição na Igreja Católica, coisa medieval, né? Umas bruxas foram inquiridas na Alemanha. E essas bruxas revelaram, porque a história é a seguinte: essas bruxas tinham sido solicitadas por um rico lá que queria as terras dos filhos espirituais de São Bento, os beneditinos. E eles não conseguiam pegar o mosteiro dos monges. Aí esse cara foi nas feiticeiras, elas tentaram fazer feitiço, mas não conseguia. E aí, quando as bruxas foram pegas pela Inquisição, se perguntou: e por que vocês não conseguiram invadir o mosteiro? Elas falaram: é que lá tem umas cruzes. As bruxas falaram. E foram lá ver no mosteiro e não viram as cruzes. Começaram a rapar, a tirar. Quando você tem uma pintura e passa outra pintura por cima, você tem que fazer um processo de lixar, né? Tirar a pintura atual para ver o que está por detrás. Eles fizeram isso no mosteiro e descobriram a medalha de São Bento. Essa é a história da medalha de São Bento. Como ela apareceu lá, não sabemos historicamente. É outra coisa também que está um pouco por explicar. Essa medalha parece que tem uma aparição milagrosa, o desenho dela, o estilo dela. Essa medalha provou desde o século XIV que muitas vezes só a presença dela expulsou demônios. E quem somente beijar essa medalha hoje ganha indulgência plenária. É uma coisa impressionante essa medalha, não é nenhum talismã, tá? É coisa de fé. Mas é impressionante como realmente esse homem, rezando, fazendo penitência, sem falar mal de ninguém, sem ir na porta do Congresso Nacional, sem fazer barulho, sem montar grandes protestos na internet, sem ter uma grande banda de música, né? E sem muita eloquência, simplesmente lá, cantando salmos. É impressionante como esse homem é o patrono da Europa, porque evangelizou a Europa. Tá vendo? Nós temos a graça de Deus. Nós podemos fazer como os apóstolos fizeram. Olhem só que bonito, logo no começo do Evangelho, Jesus os enviou com o poder de expulsar espíritos impuros. Espíritos impuros. Pessoal, não é verdade que nós estamos vivendo um tempo novo que nós poderíamos chamar era neopagã? O novo paganismo não se está instaurando? Eu acho que se a gente pensar um pouquinho, a gente vê isso. Então parece que é a hora da gente ter fé novamente e pensar o seguinte: como é que nós vamos vencer o novo paganismo que se está instaurando no mundo? Fazendo protestos lá perto do Congresso Nacional, junto às câmaras dos deputados, senadores. Pode ter alguns que façam, eu também não sou contra fazer protestos não, se tem que fazer, se faz. Mas não é a parte principal do nosso trabalho. Rezar de verdade, fazer penitência de verdade, confiar na graça sacramental que vocês, pais, têm para educar os filhos de vocês, rezar salmos monótonos, essas orações da manhã, essas orações da noite, sabe? É isso. E com isso nós vamos vencer exércitos. Só que isso é questão de fé. Porque parece que tudo está contra nós. Exércitos pagãos se levantam. E nós, parece que estamos perdendo a batalha há muito tempo. Só dou um exemplo para vocês e falo porque está na internet, eu não preciso... Isso daqui não é nenhum ato de, sei lá, qualquer coisa que queira chamar, mas está na internet. O lobby gay nos Estados Unidos
acaba de publicar um vídeo que está na internet, não tem nada obsceno, dá pra ver, tá? E eu vi ontem. E tem um determinado momento que um menino fala com a maior desfaçatez, com uma cara de cinismo tremendo. Ele fala assim, e não estou exagerando, são palavras literais o que eu vou dizer aqui. Ele diz assim, pelo lobby gay, ele diz assim: vocês pensam que nós vamos corromper as crianças de vocês? Vocês acertaram, nós vamos corromper as crianças de vocês. Eu não exagerei nenhuma palavra, tá na internet, o vídeo foram eles que publicaram, não eu. Qualquer pessoa pode ver, mas o sadismo, né? Vocês pensam que nós vamos corromper as crianças de vocês? Acertaram. Nós vamos corromper as crianças de vocês. Para que o mundo seja mais arco-íris, para que o mundo seja... Aí todo esse papinho, né, que vocês já conhecem, para tentar nos enganar pelo sentimento, pela emoção. Que é o que brasileiro cai tantas vezes, né? O argumento sentimentalista. Isso é muito perigoso. Muito perigoso. Tá lá, eu não inventei nada. Tá vendo? Se instaura uma maneira pagã de ver o mundo, uma maneira pagã de ver a sexualidade, uma maneira pagã de ver o trabalho, a família, meu Deus do céu. Uma maneira pagã de se casar, uma maneira pagã de educar os filhos. Precisamos de São Bento novamente, hein? Precisamos da medalha de São Bento para expulsar os capetas do mundo. Porque é um santo profundamente exorcístico. Como ele conseguiu que os capetas fossem embora da Europa naquele então, eu tenho certeza que pela intercessão de São Bento, a gente pode conseguir também que muitos diabos possam ir embora da nossa nação, do nosso trabalho evangelizador. Vamos pedir o bom Deus com esse espírito de fé. Vamos acreditar no Evangelho. Marcos capítulo 6. É claríssimo hoje. Por que isso? Porque existe um projeto de Deus, uma predestinação. Deus quer que você seja salvo. E para isso, Ele te colocou aqui. E conta também com a tua ajuda. Por isso, meu irmão, olha... Se a tua mente é um pouco pagãzinha, seus sentimentos não são os de Cristo, teus pensamentos não são os de Cristo, você não concorda com a igreja em tantos temas. Muito bem, pagãozinho dentro da igreja. Eu até entendo, porque o mundo te educou assim. Vamos mudar a mentalidade, vamos mudar os sentimentos, vamos realmente nos converter, né? É isso que o bom Deus pede de nós, porque Ele fez tudo isso para que você vá para o céu. E nós vamos para o céu, com a graça de Deus e contando também com a intercessão dos nossos amigos, os santos. E eu queria que nós contássemos um pouquinho mais com a intercessão do glorioso São Bento, que tanto ajudou a Europa e que pode ajudar-nos também nessa batalha pelo bem, pelo reino de Deus e por tantas coisas belas que nós queremos mostrar para os seres humanos, porque a felicidade de verdade só se encontra em Deus. Viram? De Cristo para trás, de Cristo para frente, tudo é plano de Deus, tudo é trabalho de Deus, tudo é obra de Deus. Que maravilha! Nós temos que nos entusiasmar com os planos de Deus, para que nós mesmos, como bons filhos, saibamos que o negócio do nosso Pai do Céu, o patrimônio do nosso Pai do Céu, a herança do nosso Pai do Céu está nas nossas mãos. E Ele confia em nós. Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da... Nos caminhos da profecia. Nos caminhos da profecia.